Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos do quinto ano, eu sou a professora Thaís e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática dessa semana, ok? Então, abram lá na página 225, tenham em mãos caderno, a apostila de vocês, lápis, borracha e tudo aquilo que vocês vão precisar para poder acompanhar e fazer as atividades, ok? Na página 225, comparação e operações com números racionais. Você já estudou dois tipos de números, os naturais, por exemplo, né? 1, 20, 7.000 e assim por diante. Os racionais, por exemplo, 2 terços, 0,2, 12,7, ok? No módulo anterior, ou seja, nas páginas anteriores, você retomou os números naturais no sistema de numeração decimal e aprendeu que é possível escrevê-los na escrita simplificada, ok? Com ou sem o uso da vírgula. E que, nesse caso, a vírgula indica apenas a separação das classes. Presta atenção nisso, tá? Do número, como nesse exemplo. Nesse exemplo que ele está dando aqui, 4,5 milhões, né? Eu vou escrever na forma convencional assim, 4.500.000, ok? Nesse caso, a vírgula está sendo usada somente para separar as classes que nós temos aqui. As classes, a classe da unidade, dos milhares e a classe dos milhões. Nesse caso, a vírgula está servindo somente para isso, ok? Só para vocês lembrarem, que também está aqui para vocês não esquecerem, tá? 4,5 milhões representa 4.500.000. Assim, o 4 é da classe dos milhões e o 5 da classe dos milhares. Mas existem números que têm vírgulas e não são naturais, tá? São os números racionais. Na representação decimal, como, por exemplo, 4,5, tá? Lembrando, em um número decimal, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, que é sempre menor que uma unidade, que é daquelas retas que nós já falamos e vamos falar mais um pouquinho daqui por diante, ok? Então, assim, esse número aqui, no caso, 4, ele representa 4,5, o 4 representa o número inteiro. Então, são 4 inteiros. Depois da vírgula, que é o 0,5, o 5 representa o número decimal, ok? Então, vamos lá. Você trabalhou esse tipo de número no caderno anterior, quando estudou as diferentes representações de um mesmo número racional. Vamos retomar esse conteúdo e ampliá-los, ok? Então, vamos lá. Atividade 1. Vocês vão fazer a atividade 1, o número 1, 2 e 3, ok? Na página ainda 225, nós temos a atividade 1 e depois a continuação na página seguinte. Ao realizar a atividade, deixe a sua estratégia registrada quando for o caso, ok? Então, pode fazer tudo aqui na apostila. Se quiser, pode rabiscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é para deixar tudo registrado aqui o que vocês fizerem, ok? Observe os números e faça o que se pede. Nós temos todos esses números. E aqui vem a pergunta: qual deles não é um número decimal? Nós vamos escrever o número aqui e explicar por quê. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês e os demais eu vou explicar, ok? Nós temos o número 204,07. Nós temos o número 0,41, 204,7, 11,009, 1.029,1, 942.000, não. Bom, 942,2 mil, 11,09. Ele está perguntando que número
não é um número decimal. Lembrando que o número decimal são aqueles números que são antes da vírgula, números inteiros, depois da vírgula, números decimais. Nesse caso aqui, esse é decimal, esse também, esse. Agora, esse aqui é um número natural. Por quê? Ele está na forma simplificada, 942,2 mil. Então, nós vamos colocar esse número aqui embaixo, ok? Deixa eu apagar aqui. 942,2 mil. Por que esse número não é um número decimal? Porque a vírgula aqui, ela está simplesmente para separar as classes dos números. Ou seja, qual a explicação que eu vou dar? Esse número, ele está escrito na forma simplificada. Então, eu vou escrever. O número está escrito na forma simplificada e somente, ok? Ok? Então, o número 942,2 mil é um número que não é o decimal e o número está na forma simplificada, ok? Então, vamos lá. Letra B. Escreva os números na ordem crescente. Então, são os números da letra A, tá? Vocês vão escrever eles na ordem crescente. Vou dar uma dica. Nessa ordem que está toda embaralhada, ok? Mas como ele está pedindo do menor para o maior, vocês vão escrever primeiro o número 0,41 e assim por diante, ok? Vocês vão escrever na forma crescente. Na letra C, escreva a leitura de cada número. Eu já falei a leitura de cada número para vocês antes de explicar a letra A. Então, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão entender a leitura de cada número que foi dada, ok? A2. Faça o que se pede em cada item. Represente na régua numérica os seguintes números decimais. Como já foi explicado em outras aulas, vou dar uma relembrada para vocês, tá? Aqui é como se fosse uma régua simples. Nós pegamos essa régua e ampliamos essa régua. Nós temos a partida, o número 10, que no caso de uma régua seria os 10 centímetros, tá? E nós ampliamos ela. Nós temos todos esses números. Vocês vão encaixar cada número desse dentro dessa régua. Vou fazer um de exemplo para vocês se lembrarem dessa atividade. Nós temos o 10,8. Partimos do 10. 10, 10,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos o número 10,8, ok? E vocês vão indicar cada número desse dentro dessa régua. E dentro dessa régua e dentro dessa sequência de números, nós vamos observar que tem uma pegadinha. Por quê? Vamos lá. AB. Há números que ocupam a mesma posição na reta? Coloquem todos os números dentro dessa reta. Depois que vocês colocarem, vocês vão observar se 2 desses números ficaram na mesma reta que vocês colocaram, ok? Vocês vão indicar quais foram esses números e vão dizer por que isso aconteceu, tá bom? A3. Leia o problema que o professor propôs para a turma e veja como Carol e Frederico resolveram. Vamos lá. Num percurso de 3
3.600 metros, José já percorreu 2/3, tá? Então, quantos metros já foram percorridos e quantos ainda faltam para terminar essa atividade? Aqui nós temos duas estratégias. Nós temos a estratégia da Carol, tá? Então, ela fez assim. Dividi o percurso em 3 partes iguais. Considerei 2 partes. No caso, ela fez assim. 3.600 dividido por 3, que vai dar 1.200. Depois, ela fez vezes 2, que deu 2.400. Então, 2/3 de 3.600 metros é igual a 2.400 metros e ainda faltam 1.200 metros. Essa foi a estratégia da Carol. A estratégia do Frederico foi essa. 2/3 é igual a 2 partes de 3, correto? Então, 2 vezes 1.200 é igual a 2.400 metros. A resposta dele: já percorreu 2.400 metros e faltam 1.200 metros para terminar o percurso. Ele separou dessa forma, como se fosse uma reta, tá? Em 3 partes iguais, 1/3, 1/3 e 1/3. Ele juntou 2, que já foi o que tinha sido o percorrido, e concluiu que ainda faltava 1.200 metros para terminar o percurso, tá? Essas foram as duas estratégias de exemplo. Agora, vocês vão estar fazendo as atividades com base nas estratégias da Carol e do Frederico. Agora, utilize as estratégias de Carol e Frederico, ou outra que você preferir, e resolva os problemas. Na letra A, Diego tem aproximadamente 135 peixes em seu aquário. Desse total, 3/9 são cascudos e 5/9 neon e o restante gupi. Quantos peixes há de cada espécie? Tá? Então, são 135 peixes. Ele já deu em quantas partes ele dividiu os peixes dele, ok? Então, 135, faça essa divisão por 9. Já estou dando uma dica para vocês, tá? Façam essa divisão por 9 e depois faça o restante do que eles pedem. Desse total, 3/9 são cascudos. Então, vocês sabem que 3 partes de 9 são cascudos. 5/9 são neon. Então, 5 partes de 9 são neon. E o restante que sobrou é guppy, ok? Então, quantos peixes há de cada espécie? Vocês vão fazer as continhas e tentar chegar no resultado correto de quantos peixes há de cada espécie, tá? A letra B. Joana e sua família têm uma horta onde plantam verduras orgânicas. Para cercá-la, o pai de Joana comprou 50 metros de tela e já usou 4/10 dessa medida. O que restou de tela será suficiente para cercar os 36,5 metros que faltam? Ou seja, desses 50 metros, ela dividiu em 10 partes iguais. Então, por isso que ela está usando essa fração, 4/10. Ele já usou 4 partes de 10, ok? E ainda falta 36,5 metros de 50 para passar a tela. Será que vai ser suficiente ou será que vai faltar? Então, vocês vão ter que utilizar a mesma estratégia, tá? Ou vocês podem fazer outra. Mas eu já estou dando essa dica para vocês. De 50, ele fez a divisão por 10, tá? Então, a partir desse número, tentem fazer a resolução desse problema, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number.